Boa tarde, pessoal. Tivemos contratempos aqui, mas deu tudo certo. Bom, um pouco difícil falar depois, né, do Léo e do Rodrigo, mas a proposta, na verdade, era trazer um complemento por um prisma bem diferente sobre a saúde, os impactos que a saúde vai ter provavelmente no futuro, com uma perspectiva de inovação em tecnologia. Então eu vou tentar focar a minha palestra nisso. Eu vou começar, na verdade, com uma reflexão aqui com vocês. Já que a gente está falando provavelmente para clínicos, né? É um evento sobre implementar a ciência na prática. O que faz um bom clínico? Talvez a gente não concorde com todos os pontos que eu trouxe aqui. Eu trouxe coisas que eu acho que fazem um bom clínico. Basicamente, eu acho que um bom clínico é um profissional que está constantemente atualizado, é um profissional que toma decisões com base na melhor evidência disponível, como a gente discutiu aqui, é um profissional que consegue fazer ou conduzir um bom raciocínio clínico e fazer predições clínicas, né? Afinal, como é que eu sei qual é o melhor caminho para o meu paciente, qual que é o prognóstico natural daquela condição, quais são as opções terapêuticas que eu tenho para oferecer para ele. Então, um bom clínico consegue fazer isso. Ter proficiência técnica para executar aquilo que compete a nós, né? Sejamos, independente de nós sermos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais ou qualquer outro profissional que esteja nos ouvindo, e produzir melhor a clínica, entregar valor. Pelo menos essa é a minha visão do que faz um bom clínico. A minha reflexão para vocês é, o quanto disso não vai ser substituído por tecnologia em alguns anos? O que nos faz um bom clínico é exclusivo de um ser humano? Se a resposta for não, é muito provável que na próxima década a gente vai ver soluções tecnológicas fazendo isso ao invés de nós. Eu vou mostrar para vocês qual é o estado atual dessas tecnologias e da implementação delas no mercado. Porque talvez o que faça um bom clínico não deva ser só isso, porque isso é substituível. Vamos começar um pouco falando sobre as revoluções da saúde. Análoga às revoluções industriais que aconteceram ao longo do tempo, a gente teve vários marcos, né, no mundo que foram acompanhando a Revolução Industrial. Então a primeira Revolução Industrial mudou o mundo, né, e junto com ela trouxe a primeira revolução da saúde. Então a saúde chamada 1.0 é a saúde onde a gente sai de um mundo, de um universo ali de, enfim, crenças basicamente e começa a ter algum desenvolvimento científico. É onde começa o desenvolvimento do sanitarismo, das primeiras teorias, né, de micro-organismos, a teoria dos germes e vacinas. Essa foi a saúde 1.0. A continuidade da Revolução Industrial levou à saúde 2.0, onde começou a haver uma centralização do cuidado. Uma centralização do cuidado em grandes hospitais, um profissionalismo, começaram a surgir especialidades e profissionais de saúde, o que não existia antes, e, né, também um desenvolvimento de uma indústria farmacológica que dá apoio a isso. A gente também continua, enfim, né, junto com novos desenvolvimentos da indústria, houveram novas revoluções da saúde. A saúde 3.0 aconteceu quando a tecnologia começou a digitalizar alguns processos, né? A gente começou a ter os primeiros sistemas de gestão em prontuário eletrônico e com isso a gente começou a conseguir digitalizar também imagens, conseguiu produzir, né, um cuidado que vá além do papel. E por fim, né, a saúde 4.0 é um movimento que supostamente estamos vivendo hoje, onde a gente começa a ter, com base na digitalização, uma caixa de Pandora. A gente começa a ter, em cima desses dados digitalizados, aplicação de inteligência artificial, internet das coisas, robótica, impressão 3D, biomateriais, várias tecnologias que vêm disruptando de forma importante a saúde e transformando a saúde em algo mais personalizado e menos, né, voltado para a população como um todo. E, de novo, né, a digitalização da saúde, que começou na saúde 3.0, é só a porta de entrada para tudo que está vindo agora, tudo que já está acontecendo e já pode acontecer na saúde. Saúde, infelizmente, é um dos setores mais retrógrados no que diz respeito à inovação. Por N motivos, talvez porque a gente lide com coisas muito sensíveis, a gente tem uma tendência muito grande no mercado de saúde a continuar fazendo da forma como a gente fazia. E normalmente as grandes inovações, por mais que já existam tecnologias e melhores soluções em outras áreas, normalmente demora muito para a inovação ser implementada na saúde. Então eu vou começar a discutir com vocês um pouquinho do que já existe, né, e do que pode existir em breve. Bom, o que faz um bom clínico é ele estar constantemente atualizado e tomar a melhor decisão possível. De novo, quanto isso é substituível pela tecnologia que existe hoje? O IBM Watson, não sei se todos conheceram, né, foi uma grande promessa.
Era um supercomputador da IBM que conseguiria, né, supostamente, analisar toda a literatura em tempo real e trazer respostas para as perguntas que o paciente apresentava, para, na verdade, conseguir, inclusive, entender o que o paciente tinha de desfechos clínicos, né, e trazer a melhor evidência disponível, os melhores tratamentos, fatores de interação medicamentosa, moderação de efeito. Acontece que o IBM Watson não se concretizou. E ele não se concretizou não porque essa tecnologia não é viável, mas ele não se concretizou porque, na verdade, ele estava tentaram montar uma tecnologia que fazia o que o humano fazia, que tentava pensar e fazer como o humano faz. Hoje nós temos algoritmos que fazem revisão sistemática em tempo real. Live in Systematic Reviews são algoritmos de machine learning que varrem a literatura em tempo real e leem os artigos e trazem as medidas de interesse. Isso existe. Na verdade, existem trabalhos de revisão sistemática viva que são feitos por algoritmos hoje. Existem trabalhos que, com perguntas clínicas específicas, conseguem trazer quadros como esse. Qual é a melhor evidência disponível e o melhor risco de viés para cada condição? Isso é uma realidade. Então, será que a gente estar constantemente atualizado e lendo, né, o Léo trouxe um panorama de quantidade de pesquisas que nós temos hoje publicadas. Será que isso é o que nos torna diferentes? Talvez hoje já não seja, mas no futuro próximo, com certeza não vai ser. Talvez o que torna um clínico diferente seja justamente aquele que consegue usar ferramentas para perder pouco tempo fazendo isso. A nossa capacidade de predizer coisas é muito ruim. Os seres humanos não são bons em fazer isso, porque a gente tem uma série de vieses e atalhos cognitivos que fazem com que a gente, na verdade, não interprete a realidade de fato como ela é. Mas algoritmos de inteligência artificial são ótimos em fazer isso. Algoritmos nada mais são do que modelos matemáticos que conseguem juntar uma quantidade gigantesca de dados, encontrar padrões exclusos que nós não enxergamos. Nós enxergamos, no máximo, a gente consegue conceber algo que é tridimensional. A gente tem hoje modelos que têm 1 milhão de dimensões. A gente não consegue nem conceber o que é isso. Então, algoritmos de machine learning conseguem encontrar padrões complexos nos dados e tomar ou predizer coisas, ou inclusive fornecer suporte para tomar a melhor decisão possível. Essa é uma startup chamada Laura, RoboLaura. RoboLaura, ele é um algoritmo, né, uma startup que produz algoritmos de machine learning, e o primeiro algoritmo deles foi um algoritmo que tentava predizer melhor a deterioração clínica. Eles conseguiram construir um algoritmo, enfim, com um modelo de negócio interessante até, onde eles conseguiram ter uma medida de classificação, que é chamada área debaixo da curva, superior a 90%. Para vocês terem noção, os melhores guidelines feitos por humanos são de 60% de área embaixo da curva. Então, é um algoritmo que consegue classificar muito melhor quem vai deteriorar clinicamente. Qual que é a diferença? Ele faz isso 7 horas antes de qualquer sinal clínico de deterioração acontecer. E quando o Laura sinaliza as equipes de saúde daquele hospital e aplica os protocolos, ele desencadeia os protocolos, o que eles conseguiram observar foi não só uma redução de custo, mas uma redução de mortalidade importante, que tem sido reproduzida por estudos científicos publicados não só pela startup, mas ao redor do mundo. Nós temos hoje já literatura, né? Essa é uma revisão sistemática que saiu 1 mês atrás, de algoritmos de machine learning que conseguem predizer com uma acurácia superior a qualquer instrumento de medida profissional desfecho pós-cirúrgico ortopédico, com uma área debaixo da curva de mais ou menos 90%. Isso é muito, é bastante para quem entende o que isso significa. Isso está disponível. Imagine um clínico podendo, um ortopedista, um profissional, um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, podendo estar munido desse algoritmo na hora de decidir se o paciente deve fazer uma cirurgia ou ele deve ser, né, o tratamento conservador ainda tem lugar. Você conseguir classificar que esse paciente tem 90% de probabilidade de não melhorar com a cirurgia, pode te dar informação que você nunca vai ter como um ser humano. Isso é realidade, já acontece hoje. E a gente está tendo cada vez mais ensaios clínicos randomizados, vendo se ter o Uber, por assim dizer, é melhor do que dirigir sozinho, né? E alguns trabalhos já têm mostrado que o apoio do algoritmo leva a melhores tomadas de decisões e desfechos. Bom, talvez a habilidade do humano seja, então, interpretar. Esse é o nosso diferencial. A gente tem hoje, infelizmente não é, tá? Mas a gente tem hoje algoritmos de linguagem natural que conseguem transcrever o que a gente fala em tempo real, transcrever sons, texto, e criar um mapa de palavras, e criar, por probabilidade, ele consegue entender o que a gente está falando, inclusive da cunha emocional a fala. Consegue separar o que é histórico familiar, o que é sintoma, o que são emoções, o que o paciente está fazendo de tratamento. Isso é uma realidade, né? Eu não vou conseguir passar o vídeo, porque ele tem som, acho que o som não vai passar, mas isso aqui é um exemplo, é um algoritmo da Google, tem um vídeo no YouTube disso,
E aqui está a tradução. O algoritmo está ligando para um salão de beleza para marcar um horário. E esse algoritmo ele faz idiosincrasias, ele faz, ele pede informações. Num teste de Turing, que é o teste para ver se a pessoa, para ver se seria um computador ou não, com certeza a atendente ia falar que era um ser humano. Isso é um algoritmo em tempo real, coletando as informações que o atendente fala, interpretando e dando respostas e no final marcou um horário. Isso é realidade. Né? E a gente ter como clínico uma Alexa do nosso lado, coletando o que o paciente fala e transcrevendo e te dando um relatório dos pontos mais importantes que foram falados, é algo totalmente plausível hoje. Não estou nem falando do futuro. A gente tem um problema sério de acesso à saúde no Brasil. O último relatório que saiu, né, de algumas instituições de renome, como Deloitte, por exemplo, falam que hoje, no Brasil, nesse dado momento do tempo, só 23% dos brasileiros têm plano de saúde. Esse é o dado atual desse ano. Ou seja, a maior parte dos brasileiros recorre ao SUS ou recorre a medidas, né, de saúde privada. E nós temos vários relatos de brasileiros hoje que não têm, assim, literalmente não têm acesso à saúde. A gente teve a aprovação da telesaúde como um todo. Né? Isso foi uma grande revolução que aconteceu. Inicialmente na pandemia foi uma medida provisória, mas foi aprovado em caráter de vigor para todas as áreas, inclusive para a nossa. E a gente tem já evidências na literatura mostrando que a telereabilitação é uma ferramenta muito interessante. Quando você faz fisioterapia baseada em evidência na minha área, que é a área da musculoesquelética, usando recursos de telereabilitação, você consegue produzir resultados maravilhosos com os pacientes. E, de novo, né, essa é uma grande possibilidade, é uma grande ferramenta. O profissional que não usar isso provavelmente vai ser substituído pelo profissional que usar, porque isso te dá acesso, na verdade, a populações que hoje não têm acesso. A gente tem uma distribuição de profissionais de saúde como um todo desigual pelo Brasil. Né? A maior parte, na verdade, isso aqui é um mapa de médicos distribuídos pelo Brasil. A maior parte, não dá para ver o gráfico muito bem, tá? Mas a região sudeste, como vocês podem imaginar, é a maior concentração de densidade de profissionais de saúde como um todo. E tem regiões, né? Isso aqui são o número de pessoas por cada médico. No Nordeste são 1.000 pessoas por médico, isso está muito além do que é recomendado por qualquer órgão, como a Organização Mundial de Saúde, para você ter um mínimo de um sistema de saúde viável. Ou seja, a gente tem uma parte importante do Brasil que não tem profissionais suficientes. E não tem uma solução fácil para isso. A telesaúde pode ser um caminho. Não para a gente solucionar o problema, mas para a gente pelo menos dar acesso à saúde. Eu faço parte, né, do Grupo Esperador. Uma das nossas empresas hoje é a startup chamada Tato, que é uma health tech que promove gestão de cuidado em dor musculoesquelética através, né, do que a gente tem de melhor evidência de telesaúde com fisioterapia, com telereabilitação. E a gente tem tido resultados muito interessantes, dando acesso à saúde para pessoas que outrora não conseguiriam ter acesso a um tratamento de qualidade e baseado em evidência. Né? E oferecendo esse serviço de novo para operadoras, para autogestoras e para corretoras, cobrindo áreas onde não existem praças de rede credenciada para fornecer um tratamento de qualidade. Não, talvez a grande diferença nossa seja a nossa capacidade de prescrever e avaliar movimentos. É isso que difere profissionais da fisioterapia e terapia ocupacional. Isso são algoritmos de machine learning que usam a tecnologia chamada de computer vision. Com base em análise de tempo real de dados visuais, eles conseguem entender, avaliar o movimento, falar com o paciente, dar correções, contar repetições. E a gente tem hoje o que a gente chama de unicórnios, né? São empresas que valem mais de $1 bilhão que fazem isso. Saúde musculoesquelética ou reabilitação sem ter nenhum profissional na ponta. É um algoritmo fazendo isso. O Hinge Health, a Kaya Health, a Sword Health são 3 exemplos de startups americanas que tiraram os profissionais de saúde do processo de reabilitação. Esses algoritmos conseguem usar algoritmos de sugestão de exercício, o mesmo que a Netflix usa para te recomendar o melhor filme e melhor série, eles usam isso para prescrever o melhor exercício, aquele que maximiza a chance do paciente aderir ao tratamento, com uma criatividade muito maior do que a de qualquer profissional isolado. Isso é uma realidade. As pesquisas ainda são de qualidade ruim, vou aproveitar o gancho do que o Léo trouxe, né? Nota Pedro, esses são trabalhos do Kaya Health, são ensaios clínicos randomizados da Kaya Health, com uma nota Pedro 5 de 10, então tem um risco de viés muito grande, mas esse é só o começo. Né? Se eles conseguirem entregar exercício e gerar adesão, a gente já sabe que exercício funciona. A questão não é sobre o conceito do exercício, eles não estão reinventando a roda. Se eles conseguirem fazer os pacientes aderirem ao tratamento de forma melhor do que a gente consegue, eles vão ter melhores resultados. E vão ser mais baratos. E vão entregar melhor eficácia em escala. Então,
é uma realidade, isso já acontece, existem empresas que trabalham com isso, né? A tecnologia de computer vision está aí e veio para ficar com tudo. A gente tem outras opções que vão disruptar o mercado de saúde. A realidade virtual e a nossa realidade híbrida ou aumentada, hoje são realidades. Isso aqui são exemplos de cirurgias hoje sendo feitas com o HoloLens da Microsoft, de verdade. Isso acontece, né? Então a gente consegue hoje, o HoloLens é um óculos de realidade aumentada, a gente já tem a segunda edição dele, que é o HoloLens 2, ele consegue trazer, a realidade virtual é aquele mundo onde você emerge, a realidade aumentada ou híbrida é quando você interage ou o digital entra no mundo real. E hoje nós temos já tecnologia capaz de colocar coisas no mundo real. Ou seja, imagina, né, um cirurgião, como acontece no começo desse vídeo, operando em tempo real, colocando uma peça anatômica para entender qual é o melhor ponto de entrada que ele pode ter naquela cirurgia. Né? Imagina a aplicabilidade disso para uma série de coisas com relação a tratamento, reabilitação ou telereabilitação, se for o caso, e estudo, ensino. Né? A gente tem uma dificuldade grande de conceber de forma abstrata as coisas. Imagina a gente poder, por exemplo, projetar, né, algo, projetar o que tem ali acontecendo em termos de biomecânica, de anatomia no nosso paciente, o que está acontecendo no sistema nervoso dele, no sistema cardiorrespiratório. Imaginem a capacidade que essa tecnologia pode ter de disruptar o ensino e o atendimento de pessoas dos seus mais diversos tipos, né, de disfunções. E, né, a gente também tem hoje tecnologias wearables, são os vestíveis, que têm cada vez mais ficado menores e coletados dados mais precisos. Vamos lembrar que, independente da nossa área de atuação, boa parte do que a gente tem que fazer, independente do desfecho, é detectar coisas antes que elas aconteçam e fazer com que os pacientes continuem fazendo aquilo que a gente prescreve, mesmo que fora do ambiente do nosso consultório. Tem trabalhos com uma qualidade de evidência boa, né? Essa aqui é uma revisão sistemática que foi publicada no British Journal of Sports Medicine, mostrando que o uso de aplicativos de wearables, eles são eficazes para iniciar e manter, por exemplo, pessoas em atividade física, e são superiores, inclusive, a técnicas feitas por profissionais. Porque, de novo, quando a gente consegue fazer com que as pessoas sejam ou tenham uma adesão maior à atividade, é óbvio que isso vai gerar resultado. Né? E quando a gente combina a internet das coisas, né, onde você tem sensores que conseguem coletar dados do que a gente chama de omnichannel, de diferentes lugares, e você combina aplicativos e os vestíveis, você de fato consegue literalmente entrar na vida daquela pessoa, daquele indivíduo, e fazer com que ele se engaje mais nas coisas que são importantes para ele. Porque a base da inteligência artificial, gente, é criar funções que otimizam algo que você quer. Seja comprar, assistir um vídeo a mais no YouTube ou continuar fazendo exercício. Então a tecnologia existe, os aplicativos existem evidências, inclusive, de que eles já são melhores do que uma prescrição, uma cartilha, uma mera orientação. Os aplicativos de exercício vão ter muito mais criatividade do que a gente para prescrever exercício. E nós temos outros aplicativos, essa aqui é uma startup brasileira que tem ganhado muito renome, Vigilante do Sono, um aplicativo para fazer diagnóstico e tratamento de condições de sono, uma coisa tão difícil de tratar, tão difícil de abordar, e eles têm resultados com comprovação científica de eficácia já. Olha que legal. Uma startup brasileira, né, que está sendo líder no mercado de tratamento de sono, usando wearables, IoT e aplicativos. A inovação, ela pode ser incremental ou disruptiva. Né? Se você chegasse em 1800 e perguntasse para um jovem adulto como esse nos Estados Unidos, lá no Velho Oeste, o que ele gostaria para se deslocar de um lugar para outro, para melhorar isso, ele provavelmente ia te falar que ele ia querer mais cavalos. Isso é uma inovação incremental. Né? Quando sai um modelo novo de carro que mudou só o farol, isso é uma inovação incremental, continua sendo um carro. Mas, ocasionalmente, acontece uma inovação disruptiva, que é aquela inovação que no começo ela não vai ter a mesma performance do que faz hoje, do que a gente usa hoje, mas que ela muda o mundo como a gente conhece. Esse aqui é o Henry Ford, que em 1800 e bolinha construiu o Ford T. Algo completamente assim, fora da caixa para o momento. 200 anos? 400 anos depois? Estamos a 200 anos depois? Estou mal da matemática. Mas enfim, bastante tempo depois, as nossas cidades são construídas para que esse meio de transporte seja o meio oficial das pessoas se deslocar. Isso é uma inovação disruptiva. A saúde está passando por inovações disruptivas. A gente tem que tomar um grande cuidado. Existe uma curva de adoção tecnológica, né? Então existem coisas que ainda não estão prontas. A gente não está pronto para algumas coisas. Talvez tenham coisas que a gente acha que é super legal e só vai vir para o mercado daqui a 10 anos, 20 anos. A gente não está pronto, o mercado não está pronto para isso. Existe o que a gente chama de hype,
que é aquela coisa que hoje fala-se muito, mas que a gente sabe que não é tudo isso. Hoje, né, não me entendam mal, mas as soluções de saúde mental estão numa hype, não que ela não seja importante, mas tem muita gente dando muita importância para isso. Não que não seja importante, não que a gente não deva olhar para isso, mas se fala muito disso, é normal. Né, quando o mercado precisa, existe uma hype. Depois existe uma certa maturidade do mercado até que as coisas se estacionem. As coisas que eu falei aqui podem parecer que estão muito longe da realidade. Mas o que eu mostrei para vocês são tecnologias que já existem hoje na saúde sendo aplicadas. Tem muita tecnologia, gente, que já acontece em outras áreas, ainda não chegou na saúde, talvez vai demorar um tempo, por N fatores, ou por discussões éticas, ou porque a gente vai precisar de muita pesquisa. Eu tive aula e tive a oportunidade de conhecer startups que trabalham com impressão 3D de células. O coração de Israel, para quem quiser ver depois, é um coração impresso com base em células, uma impressora 3D, e ele funciona. Ele bombeia sangue. Então, isso é uma realidade. Vai demorar um pouco para chegar, porque a gente precisa de mais pesquisa, mas isso vai chegar. A gente tem que tomar muito cuidado para separar o joio do trigo, entender que não é porque é tecnologia que a gente tem que acreditar, a gente precisa sempre submeter tudo ao crivo da pesquisa. Né? Então, será que aquele algoritmo ajuda e melhora resultados? A gente precisa submeter isso a um ensaio clínico randomizado. Uma vez que a gente chega no algoritmo que prediz bem, será que usar esse algoritmo é melhor do que não usar? A gente precisa submeter isso também à pesquisa, ao crivo da pesquisa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nisso aqui, nessa frase da Grace Hopper, que é a frase mais perigosa do mundo é: nós sempre fizemos assim. Não é porque a gente faz assim que esse é o melhor jeito, ou esse é o jeito que funciona. O sistema de saúde do mundo não funciona, gente. As pessoas não têm acesso à saúde. As poucas que têm acesso à saúde têm acesso a uma saúde quebrada, uma saúde que não entrega resultado. Não está bom. Então, nós sempre fizemos assim e dá medo de mudar, não é uma opção nesse caso. Né? A gente tem, e vai acontecer, a tecnologia está se desenvolvendo, é um caminho sem volta. O melhor que a gente pode fazer é usar isso da melhor forma possível. E ter as discussões difíceis hoje, para que amanhã a gente possa oferecer o melhor cuidado disponível para quem precisa. A grande mudança que essa revolução da tecnologia e da inovação vai trazer na saúde é principalmente mudar o ponto de foco. Hoje, nós vivemos um momento onde o ponto de foco não é o paciente. Existem centros especializados, hospitais ou profissionais que são o ponto de foco. As pessoas vão até o ponto focal. A grande mudança da saúde digital é que o centro passa a ser a pessoa. O cuidado passa a ser prestado não em um lugar físico, mas aonde a pessoa estiver. O cuidado deixa de ser com base em dados da população, porque ninguém aqui prevê o futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer com o nosso paciente no consultório daqui a uma semana, um mês, um ano, porque não aconteceu. A gente usa dados da pesquisa para fazer a prática baseada em evidência, e o que quer dizer isso no frigir dos ovos? Isso quer dizer que a gente usa dados de o que tem de acontecer com pessoas parecidas com o nosso paciente para tentar fazer algum tipo de previsão do que vai acontecer com ele. Mas se vai acontecer com ele ou não, a gente não tem a mínima ideia. A saúde digital e a inovação em tecnologia da saúde 4.0 trazem soluções para a gente falar do paciente que está na nossa frente. Para a gente usar uma quantidade gigante de dados dele e entregar um cuidado personalizado para ele. Essa é a grande diferença da saúde 3 para 4.0 e que vai ser a 5.0, que está acontecendo já. É a ideia de que o cuidado não só é centrado no paciente, mas é feito para ele, sob medida para ele, e não para a população de pessoas que parecem com ele. Só que para romper essa barreira, a gente precisa de tecnologia aplicada. Então, o que será o profissional do futuro? O que será que é um bom clínico? O que torna um bom clínico? De novo, se a gente falar que ser um bom clínico é conseguir estar constantemente atualizado, varrer a literatura científica em tempo real, conseguir predizer desfechos clínicos, tomar a melhor decisão possível, talvez a gente esteja fadado a ser substituído. Talvez. Então talvez a gente deva deixar as máquinas fazerem o que elas nasceram para fazer. Predizer o futuro, um algoritmo faz isso muito melhor do que a gente. Varrer a literatura em tempo real, um algoritmo vai fazer e já faz isso muito melhor do que a gente. Mas o que ela não vai fazer vai ser interagir com outro ser humano, ter empatia, conseguir entender as necessidades daquela pessoa e entregar o melhor cuidado disponível para aquele indivíduo. Isso um algoritmo nunca vai fazer. Ele nunca vai ter a criatividade que nós temos. Ele nunca vai conseguir planejar coisas complexas. Então, até que se prove o contrário, talvez esse seja o nosso diferencial. Talvez isso seja o que torna um bom clínico. E talvez um bom clínico seja a pessoa que junta o profissional, a sua capacidade técnica, obviamente,
e que consiga olhar para esses fatores, né? Isso aqui é uma pesquisa da Pearson, né? É uma empresa de quase 200 anos focada em educação. Eles têm uma pesquisa interessante, que tenta fazer previsões do mercado para falar quais as profissões, né, que vão desaparecer ou crescer em 2030. E aqui, uma brincadeira, né? A fisioterapia, que é a minha profissão, em 2030 tem 70% de chance de crescer. Mas o que eles colocam aqui, de novo, eu não sei se, provavelmente isso não tem base nenhuma, tá? Só uso isso para tentar trazer uma analogia do que eu estou falando, mas o que eles estão usando e falando que vão ser as habilidades desse profissional? Não é olhar o movimento de forma mais profunda, não vai ser ter um conhecimento sobre biomecânica na minha área e conseguir fazer a diferença e prescrever exercício de forma muito diferente. É conseguir olhar um ser humano, entender os motivos, as emoções, a psicologia, o comportamento e abordar isso nele. É isso que talvez vai ser a diferencial desse profissional. E, gente, talvez, a gente já passou por isso várias vezes, né? Em 1800, antes da Revolução Industrial, 96% da economia americana era baseada na agricultura. Hoje são 2% do trabalho, tá? Do trabalho. 96% das pessoas trabalhavam com agricultura. Hoje 2% dos americanos trabalham com agricultura. Muita gente perdeu emprego. Muita gente foi substituída pela Revolução Industrial. As máquinas vão substituir o que a gente faz? Provavelmente. Mas talvez elas substituam mais o profissional que não usar a tecnologia do que o profissional em si. Da mesma forma que hoje a gente gosta quando um motorista nos leva usando o Waze, a gente gosta mais, a gente confia mais, a gente acha que aquele vai ser o melhor caminho para a gente chegar rápido, talvez o paciente no futuro goste mais do profissional que usa um algoritmo para, por exemplo, predizer o que ele precisa, mais do que aquele que fala da cabeça dele. Então, esse talvez seja o futuro e talvez seja o que faça um bom profissional. E, de novo, isso é difícil, isso assusta, mas a melhor forma de lidar com isso não é negar que isso vai acontecer, porque já está acontecendo, é falar sobre isso agora. Era isso que eu tinha para falar. Eu vou acabar um pouco antes do tempo, até para a gente ganhar tempo aqui. E obrigado, gente.